Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esta aula e mais uma aula sobre relações. Essa aula será um pouco mais curta, mas você vai gostar, eu espero. Só lembrando que esse material é cedido a mim por meio da professora doutora Kelly Villacorta, e que é minha orientadora, eu como monitor de matemática discreta. A gente vai começar falando de relações de equivalência. Seja R uma relação sobre A sendo esse conjunto, dizemos que R é uma relação de equivalência se e somente se R é reflexiva, simétrica e transitiva. Em outras palavras, R é reflexiva. Então, equivalentemente, que todo x pertencente a tal que x e x, esse par pertence a R. R é simétrica, equivalente àquela condição. X e y pertencendo a R implica que y e x pertencem a R. Somente se essa relação toda se for verdadeira. E a transitiva, equivalente, então, que todo x, y e z tal que pertence a tal que x, y pertence a R e y, z pertence a R, implicando isso tudo que x e z pertence a R. Isso aqui tudo tem que ser verdadeiro. Como eu já falei na aula passada, se isso aqui, essa parte já for falsa, e isso aqui já for falso, então isso aqui já é verdadeiro por conta das propriedades de operadores lógicos. E o se e sim, então, né? Porém, para ser falso, é só que isso aqui possa ser verdadeiro e isso aqui falso. Isso aqui tudo será falso. Ou isso aqui tudo seja verdadeiro, isso aqui falso e tudo isso aqui será falso. Só para relembrar como é que faz. E a gente vai ver já um exercício sobre essa parte. Só vamos apresentar um pouco mais de material sobre a questão da relação de congruência módulo N. Definição. Sejam n um inteiro positivo e x e y pertencente a números inteiros, para que x congruente a y módulo n, dizemos que x e y são congruentes módulo n, ou x é congruente a y módulo n, ou x é congruente com y módulo n. Mais ainda, x é congruente a y módulo n, se e somente se x menos y for divisível por n. É isso. Por definição, o inteiro positivo n é divisor do inteiro x. Portanto, existe um k pertencente aos inteiros, tal que x é igual a n vezes k. Nesse caso, isso que vem daqui. Verifica as seguintes propriedades. Isso. Dado x e y pertencente ao número inteiro, se x for divisível por n, então x vezes y é divisível por n. Se x for divisível por n, implica e y for divisível por n, isso tudo implica que x menos y ou x mais y é divisível por n. Exatamente. Se x for divisível por n e isso não é uma equivalência, tá? Só para falar. Isso é uma implicação. Isso aqui implica isso aqui, mas isso, o contrário não necessariamente é verdade. Se x for divisível por n, isso implica que menos x será divisível por n. Óbvio até, né? E teorema. Se o n seja n um inteiro positivo, a relação de congruência módulo n é uma relação de equivalência, como eu já tinha falado aí agora no passado, com o conjunto dos inteiros. A prova está nos slides mais completos da professora, que eu não coloquei aqui. A bibliografia foi feita. Vamos fazer um exercício. No exercício da questão 2, da lista de exercícios relações de equivalência, a gente tem aqui exercício 2. Em N se considera a seguinte relação: AB, relação A', B', isso aqui não é derivada, tá, gente? Mas isso aqui é justamente a questão. N ao quadrado AB, relação A', B', equivalente a A mais B' igual a B mais A'. Antes que vocês perguntem o que é realmente essa relação. R é igual a B, A', B', pertencentes a números naturais elevado a quarta. Por quê? Porque isso aqui já é número ao quadrado, número é natural ao quadrado, como vocês devem saber, é natural ao quadrado, por conta do que é n quadrado vezes n ao quadrado, logo será n à quarta. Então, a equivalência aqui, a gente precisa comprovar se é de equivalência, então a gente precisa comprovar se é reflexiva, se é simétrica e se é transitiva. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos então ordenar isso aqui de acordo com isso aqui na equação. A gente pode fazer isso. Vamos passar o B para cá, então vai ficar A menos B. A gente passa o B' para lá, vai ficar A menos B'. Então,
como é que vai ficar? A menos B é igual a A' menos B'. Portanto, a condição de verdade é que a diferença entre os dois tem que ser igual à diferença entre os outros dois. Isso em que eles fiquem nos números naturais. Então é uma condição relativamente muito simples. Existe a possibilidade de que, vamos dizer, isso aqui, essa é a única condição. Existe a possibilidade disso ser reflexível? Eu acredito que essa é a resposta mais óbvia. Se a única condição é que a diferença entre A e B tem que ser igual à diferença entre A' e B', então não vou nem dar a resposta, mas eu acredito que essa questão é a mais óbvia possível. Mas ela é simétrica? Aí então vocês precisam saber se ela realmente é simétrica. Porém, aí que está. A questão é a questão da diferença. A diferença, ela é muito interessante. Muito, muito interessante. Por quê? Porque se isso aqui se for isso aqui está realmente na relação, então o que é que vai fazer com que seja simétrico? Se A', B' for R, A e B. Porque você lembra que troca, né? X, Y, Y, X. Então, será que isso é possível? Acho que agora a resposta está óbvia. Porque a gente só está falando da diferença entre eles. A diferença disso aqui tem que ser igual a disso aqui. Portanto, será que é possível que A', B', R, A, B exista? Já que existe A, B, R, A', B', por conta da condição de diferença que a gente acabou de falar. Será que é possível? Acredito que é muito fácil de responder. Mas agora a transitiva. A gente tem a e B e A' e B'. Porém, ao invés de ser A e B somente, A' e B', a gente precisa considerar um terceiro elemento também. Então, a diferença entre A e B e A' e B' tem que ser igual. E a diferença entre A' e B' e A' e B' precisa ser igual também. Por quê? É como se fosse x, y e x, z. Então, será que AB e A' e B' existem? Acredito que é fácil, porque a questão é a diferença tem que ser igual entre esse e esse, e a diferença de A' e B' tem que ser igual entre A' e B'. Será que então essas diferenças são iguais? Será que é traduzível? Será que tudo isso realmente é equivalente? Você precisa provar. E eu acabei de dar toda a orientação possível em relação a dois. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno, vamos dizer, do que é realmente a relação de equivalência. Lembrando também que uma relação congruência módulo também já é automaticamente uma relação de equivalência. A gente se vê na próxima vez, então. Até mais, viu? Tchau!